Olá, meus amigos, abrindo aqui mais uma palestra na OAB São Paulo. Vamos lá, vamos falar hoje sobre negociação e vendas para advogados. Esse é o tema da nossa palestra. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o presidente Caio da OAB São Paulo, o Departamento de Cultura e Eventos também, toda a minha equipe, da Comissão de Relações com o Poder Legislativo, que é a qual eu estou presidente. Hoje eu vou falar de um tema aqui que eu preciso compartilhar a minha tela de apresentação com vocês. Vamos lá. Legal, já está na tela, já estamos gravando. Maravilha! Olha só, queridos alunos, queridos colegas advogados, eu sou Orlando Paixão, advogado, palestrante, professor. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante para os advogados, um tema que não se aprende na faculdade, não se aprende no cursinho, não se aprende em nenhuma escola que dá curso de direito ou cursos relacionados ao direito. Normalmente, esse tema de negociação e vendas para advogados é tido quase que como um tabu. É um tema que não é explorado abertamente, sobretudo em função das restrições que o Código de Ética e Disciplina da OAB impõe, sobretudo por conta do provimento 94 de 2000, que traz o regramento de exposição dos advogados, sobretudo nas mídias sociais, sobretudo em exposições veiculadas, né, em meios digitais e outras mídias. Então, isso é muito complicado, porque a maioria dos colegas não tem uma noção exata do que é negociar, do que é vender dentro da esfera jurídica, dentro da atuação do advogado. Então, eu venho falando sobre isso já há algum tempo, tenho estudado muito sobre isso, tenho enfrentado esse tema em diversas situações e venho aqui trazer um pouco da experiência, da minha vivência profissional e de outras áreas que eu atuei também, de outros cargos que eu exerci na esfera pública, na esfera privada. Então, a gente vai falar hoje sobre negociação e vendas para advogados. Eu começo aqui na primeira tela, trazendo essa descrição aqui para vocês. Negociação e vendas para advogados, entendendo esta arte. Olha só, arte. Será que é uma ciência, negociações e vendas? Ou será que é uma arte? Como que a gente pode estabelecer isso dentro da ótica jurídica, né? Nós temos as restrições em função de captação ilegal de clientela, captação ilícita de clientes. Então, como que a gente pode entender a negociação e a venda sob o foco da utilização desses instrumentos na advocacia? Seria uma arte ou seria uma ciência? Para uns é uma arte, para outros é uma ciência. Aqui eu vou trazer para vocês alguns insights, basicamente aqui muita coisa prática que a gente pode utilizar no dia a dia da advocacia. Então vamos lá, como eu ia dizendo, alguns têm como entendem as negociações e vendas como arte, outros como uma ciência exata. Eu acho que é mais para uma arte, porque envolvem habilidades natas da pessoa, envolve aquelas habilidades que ela possui naturalmente e outras também que são treinadas. Então fica entre uma arte e uma ciência, né, que nós vamos aqui entender algumas coisas. Esse é um tema, como eu disse, bastante específico, é um tema que eu poderia dar um treinamento de muitas horas, um dia inteiro. Eu trouxe aqui, como eu estou dizendo, no fluxo de apresentação, os temas fundamentais para serem aplicados em vendas e negociações, porque vai muito profundamente dentro da área de vendas, dentro da área de negociação, aquilo que a gente poderia trazer aqui vai muito mais além, né, de temas fundamentais, mas em função do tempo, nós temos uma restrição aqui de acordo com aquilo que passaram para a gente, então eu fiz um abreviamento da minha palestra, do meu treinamento, para trazer aqui insights importantíssimos que, sem dúvida nenhuma, se aplicados
na sua atividade profissional farão bastante diferença. Vamos lá. A primeira coisa, quando se fala em negociação e vendas, a gente tem que discutir sobre o poder da persuasão. Mas o que é isto? Por que é importante persuadir o seu cliente? Por que é importante você ter razões de convencimento do seu cliente? Porque o cliente, sobretudo da advocacia, a gente precisa entender que não é um cliente comum, não é aquele que vai na loja, vai nas lojas Marisa, vai nas lojas Americanas e pega uma peça ali, está na medida dele, ele prova e leva. Não. Aqui são questões mais sensíveis, são questões que mexem, às vezes, com os sentimentos das pessoas, são questões que envolvem bens que são levados aí há muito tempo que a pessoa está tentando resolver. Então, por que o advogado ele tem que investir no poder de persuasão, no poder de convencimento? Porque as pessoas, elas têm muitas dúvidas. Elas, às vezes, já passaram por outros advogados até chegar no seu escritório, já foram no Google, já foram na internet. E aí o advogado tem que ter a noção de que, utilizando-se de algumas regras ou técnicas que envolvem o poder da persuasão, ele vai conseguir não só conduzir aquela pessoa para o resultado que a pessoa precisa, né? Essa é a função do advogado, conduzir o seu cliente ao melhor resultado dentro daquilo que ele traz no seu escritório, mas com técnicas de persuasão, você vai ajudar mais ainda o seu cliente a se decidir, a tomar a decisão mais correta, tá? E sempre quando a gente fala no poder de persuasão, nós temos que também trazer à discussão os gatilhos mentais. Por que os gatilhos mentais influenciam tantos comportamentos das pessoas quando elas estão diante de uma relação de compra, uma relação de venda, uma relação de negociação? Por quê? Vamos lá. Eu trouxe aqui aqueles gatilhos mentais que são os principais quando você está diante de uma situação dessa. O primeiro gatilho mental que eu vou discutir com vocês é o da reciprocidade. O que é o gatilho mental da reciprocidade? Às vezes a pessoa vai no seu escritório e tem muitos colegas advogados que, infelizmente, às vezes acham que tudo que ele fizer ele tem que ser remunerado. Eu não faço nada se não for pago. Eu não faço nada além daquilo exatamente que está sendo pedido. Eu não faço nada porque senão o cliente já vai ficar sabendo e não vai querer mais contratar o meu trabalho. Mas isso já caiu por terra. Por que caiu por terra? Porque em todo lugar a gente tem informação disponível. Então a reciprocidade, o que é? É você entregar o máximo que você puder para o cliente e ele vai se sentir tão grato por isso que ele vai te contratar, que ele vai escolher você para resolver os problemas dele. Então não fique com medo, entregue aquilo que você possui, porque aqui você vai trabalhar um gatilho mental muito importante que as pessoas inconscientemente elas produzem, que é o da reciprocidade. Ela vai se sentir tão agradecida de você ter feito, de você ter entregue para ela um monte de coisa, de informação, de possíveis soluções, que ela vai falar, nossa, que bacana, né? Então, utilize dentro do poder de persuasão, de convencimento do seu cliente, na relação ali para decidir no momento de escolher um ou outro caminho, utilize o gatilho mental da reciprocidade. O segundo que eu quero tratar com você é o gatilho mental do compromisso e coerência. O que é isso, compromisso e coerência? Você tem que demonstrar para a pessoa, para o seu cliente, que você realmente está compromissado com a causa dele. E que tudo que você disse, toda a argumentação que você trouxe, tem que ter coerência. Não basta você apenas demonstrar que você está interessado, está compromissado, que essa causa é a sua causa a partir de hoje, e tomar atitudes incoerentes àquele compromisso que você está firmando ali.
Então tome cuidado, porque o gatilho mental do compromisso e da coerência com aquilo que você discutiu até agora com o seu cliente vai acionar e vai virar uma chavinha que ele vai dizer, olha, essa pessoa realmente ela cumpre, ela está interessada em cumprir o que ela está dizendo, ela tem coerência com tudo que ela disse aqui agora e pelo comportamento dela. Terceiro gatilho mental, muito importante, que também a gente tem que discutir, que é a prova social. O que é a prova social? A pessoa chega ao seu escritório com um caso lá de direito do consumidor, referente a uma compra, referente a uma negociação, referente a um contrato. O que o advogado tem que fazer nessa hora para acionar o gatilho mental da prova social? Trazer à tona e mostrar, demonstrar, às vezes até enviar os casos para o seu cliente, para o seu prospecto, demonstrando que ele já tratou daquele tema em alguma atuação, que ele tem resultado positivo A, B, C, D. Essa é uma prova social. Você vai pegar um caso que já existe, que já houve êxito e entrega para o cliente. Olha aqui, ó, o que você me está me demonstrando nessa situação que você trouxe aqui, eu já fiz todos esses casos e eu tive sucesso. Então, essa prova social automaticamente aciona um gatilho mental na pessoa que ela fala, caramba, se ele resolveu dos outros e é mais ou menos no mesmo alinhamento do meu caso, o meu também eu terei sucesso. Isso é imprescindível. O terceiro gatilho mental, que é o da afeição. O que é ter afeição por outra pessoa? O que é ter afeição pelo caso que lhe chegou? É você realmente mostrar sentimentos coerentes com aquilo que está acontecendo. Então, de repente, por exemplo, a pessoa chega lá no seu escritório e diz, olha, eu estou sofrendo muito porque a minha esposa não está deixando eu ver meu filho, não está cumprindo lá o contrato, o acordo que a gente fez de guarda compartilhada, eu estou sofrendo muito. E aí você diz, realmente, isso é muito difícil. Eu tenho alguns casos aqui que o fulano, o ciclano também passou por isso. É complicado esse tipo de coisa, né? Imagino que você está sentindo-se muito mal, né, por estar longe do seu filho. Então, esse é o gatilho mental da afeição. Você está quase que se colocando no lugar do outro, sentindo as dores do outro e demonstrando para ele, eu estou preocupado com você, eu estou sentindo que você está sofrendo. Esse é um gatilho importantíssimo. O quarto gatilho mental, olha só, esse é o da autoridade, hein? Não é o gatilho mental que você vai simplesmente olhar para a parede e vai apontar o dedo e vai falar para o cliente, olha aqui, ó, eu tenho 3 pós-graduações, eu tenho título X, eu tenho título Y, olha só, eu sou capacitado. Não, não faça isso. Não faça isso. O gatilho mental da autoridade, dentro de todo esse bojo do que foi falado até agora, você vai discorrendo, olha, realmente, eu sou especialista nessa área, já estudei em uma das maiores universidades aqui, e lá eu tive a oportunidade de aprender essas coisas profundamente com o professor que é autoridade no país, tá? Então, naturalmente, com leveza, dentro da sua explanação, você vai acionar esse gatilho mental da autoridade. E a pessoa vai sentir, olha, caramba, eu estou realmente diante de uma pessoa que sabe, que conhece, que tem condições de encampar essa luta a meu favor e trazer um bom resultado para mim. Nada mais é do que o cliente espera quando vai até você, que você traga um bom resultado para ele. Então, veja bem, esse é o gatilho mental da autoridade, não é o gatilho mental da carteirada, não é o gatilho mental de colocar aquele monte de título, de diploma na parede. Eu acho até meio estranho, né? Porque é uma ostentação que eu não sei se coaduna assim, cada um, eu respeito, mas eu não sei se realmente isso surte algum efeito, né? Dizem que surte, eu não entendo muito bem. O último gatilho mental que eu quero falar com você é o gatilho mental da escassez. Isso é muito importante. Por quê? A escassez nada mais é
do que dentro dessa conversa, dentro da demonstração, da discussão das possibilidades do caso, você vai dizer para o cliente, olha, você não tem muito tempo, você tem que resolver isso. Por quê? Porque se você não resolver, vai ser uma bola de neve, vai ocorrer mais outra coisa, vai ocorrer tal situação, vai incidir em multa, vai incidir em despejo, você vai ter um problema do outro lado que você nem imagina ainda. Então, não é colocar medo no cliente, não é isso. É mostrar para ele que se ele não agir rápido, se ele não tomar uma decisão, se ele quiser, por exemplo, ir no outro advogado que cobrou mais barato, ele vai ter que pagar 2 vezes, né? Eu falo, ó, tudo bem, eu cobro esse valor, não tem nenhum problema, o meu valor é esse, né? Eu não estou falando nem de preço, estou falando em valor, porque você vai entregar valor, preço é irrisório. Então, o meu valor é esse, por quê? Ah, mas eu tenho fulano de tal, ciclano ali, que cobrou metade. Tudo bem, senhor, pode ir lá, mas eu sou especialista, eu já contei para o senhor, já lhe expliquei tudo. E um risco que o senhor pode correr, de repente, é de que, se realmente essa pessoa, né, o senhor tem toda a liberdade para tomar a decisão que quiser. Agora, eu digo o seguinte, eu já vi vários casos onde as pessoas tomaram esse tipo de decisão e depois tiveram que fazer tudo de novo. Ou seja, pagaram 2 vezes. Quem contrata mal, contrata 2 vezes. Então, essa é a demonstração de escassez, não é colocar medo no cliente, perfeito? Então, são esses aí os 6 gatilhos mentais que são mais utilizados dentro de uma negociação, dentro de um processo de vendas. Veja, a negociação e as vendas, elas vão andar ali praticamente lado a lado, face a face, né? Tem um outro gatilho mental muito importante. Essa é uma técnica importantíssima, que ela é chamada rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta ou criar uma relação. Nada mais é do que você criar situações dentro da conversa de empatia, de proximidade, de você demonstrar que está na mesma sintonia da pessoa. Você já conversou com pessoas que, dentro de uma conversa, você depois fala, nossa, parece que aquela pessoa estava viajando, estava voando. Meu Deus, ele não estava aqui, ele estava na Lua. Ou seja, essa pessoa não criou rapport com a outra pessoa que ela estava conversando, com o seu interlocutor. Então, criar rapport é você estar atento às situações de bastante significância para o outro, que você traz ali no bojo da discussão, de maneira que ele sente empatia, ele sente afinidade, proximidade, se torna ali uma pessoa já não estranha, parece que vocês se conhecem há muito tempo. Então, isso é muito importante, mas é uma técnica que deve ser utilizada. O advogado tem que estar atento. Dentro do bojo da conversa, isso surge naturalmente, mas quando você está atento. E por que tem que estar atento? Porque você vai treinando a sua mente a perceber esses momentos. Você treina a sua mente em perceber esses momentos. Por exemplo, existem escritórios que têm ali advogados que tecnicamente eles são muito fracos, muito fracos. Advogados assim abaixo da média, mas ele é um bom vendedor. Ele é um ótimo negociador. Ele sabe sentar na mesa, mesmo sem conhecer profundamente, tecnicamente, o caso, ele sabe sentar na mesa e conduzir o cliente para uma boa decisão. Então, isso que é interessante. Então, por isso que eu disse lá no início, para uns é uma arte, para outros é uma ciência, né? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Então, aquele que tem a habilidade de fazer o rapport, de se aproximar, de criar afinidade, intimidade com o cliente, ele vai levar vantagem, evidentemente. O cliente vai se sentir muito acolhido, vai sentir-se em casa, né, como a gente pode dizer, né? Outra coisa também, crie técnicas de encantamento. Você tem que ter um discurso de vendas. Você tem que criar um ciclo de spin selling, que é uma frase que quer dizer venda contínua, venda recorrente. Ou seja,
essa pessoa, esse cliente, ele vai indicar outros para você. Quando você construiu toda aquela jornada que a gente já veio trazendo até aqui, de, de utilização dos gatilhos mentais, de rapport, então você vai ter, junto com tudo isso, um fluxo de vendas, um fluxo de negócios, onde as pessoas elas vão aplicar o spin selling sem saber. Vão fazer com que você tenha vendas recorrentes te indicando. Então você tem que ter uma abordagem profissional, uma abordagem onde o seu discurso seja cativante. Você tem que criar um discurso exclusivo seu. Todas as técnicas, elas podem ser moldadas dentro de você, da sua personalidade, dentro das suas características. Cada um utiliza de acordo com as suas características pessoais. Então, o advogado ele tem que aprender a vender, tem que cair esse mito, tem que aprender a negociar. A atividade da advocacia não é uma atividade mercantil, uma atividade que só visa o lucro, mas o advogado ele precisa entender sobre técnicas de vendas e negociação. Esse mito tem que cair, porque o que mais o advogado faz é se vender. Então tem que ter uma abordagem, tem que ter técnicas para conversar, tem que saber encantar o cliente, sempre mostrando para ele que você está além daquilo que ele espera, sempre mostrando para ele que você pode entregar mais do que ele está esperando de você. Mas você tem que construir um discurso cativante, um discurso exclusivo que tem o seu DNA. A pessoa tem que se sentir bem nisso, né? A parte técnica é fundamental, todos nós já sabemos. E todo mundo tem a parte técnica. Tá? Todo mundo sabe como fazer, sabe como resolver. O que vai diferenciar o fechamento com o advogado A e com o advogado B é a forma de abordagem, é a forma de encantamento do cliente, é a forma exclusiva de tratar o cliente. Isso que vai definir. Tá? Então, às vezes, aquele advogado é super acima da média, um cara excelente, sabe muito, 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 mas ele senta na mesa com o cliente, ele não sabe ser acolhedor, ele não sabe ter uma abordagem cativante, aconchegante, ele não sabe fazer uma aproximação de empatia, ele não sabe acolher aquela pessoa que está ali naquele momento de sofrimento, ele só fala tecnicamente, ele só fala de leis, ele só fala do rigor, ele só fala daquela maneira fria do direito. Ou seja, quem que essa pessoa vai escolher na hora da decisão? Esse advogado frio, calculista, que é top, ou aquele que também sabe, mas mais do que saber, mais do que conhecer os caminhos, ele tem uma abordagem acolhedora, uma abordagem cativante, uma abordagem onde ele demonstra que ele tem uma perspicácia ali exclusiva, uma sensibilidade que só ele tem para lidar, para acolher as pessoas. Quem será o advogado escolhido? Adivinha? Então você precisa investir nisso, você tem que criar técnicas que encantem o cliente e sejam exclusivas de você. Então vamos lá. Eu fiz um roteirinho aqui para que você tenha condições de aplicar esse roteirinho no seu discurso de vendas de maneira persuasiva, de maneira que a negociação já caminhe para o lado que você quer, que é o fechamento, que é a conclusão exitosa daquele negócio. Então, por exemplo, quando você iniciar uma conversa com o seu cliente, você tem que capturar a curiosidade dele. Como capturar a curiosidade? Você vai lançando, você tem que ouvir bastante e vai lançando situações ali que a pessoa vai se envolvendo. Olha, esse caso que você me trouxe aqui, pelo que me consta, nos tribunais superiores já está dessa forma, já está daquela. A pessoa vai dizendo, nossa, mas esse tipo de caso chega nos tribunais superiores? Sim, chega. Evidentemente que chega. Então você tem que pegar os ganchos da conversa e fazer uma construção. Falar pouco e ouvir muito. Sempre buscando trazer novas nuances para aguçar a curiosidade do cliente, para que o cliente esteja envolvido naquela conversa persuasiva.
Coloque o cliente no contexto da conversa. Então, quando ele falar de uma determinada situação, aí você diga, olha, realmente, o seu caso, né, praticamente é a mesma situação que você tem aqui, né, como esse eu já vi vários, né, então o seu caso, eu recomendo isso, isso e isso. Então coloque o cliente no contexto da conversa, ele tem que sentir que aquilo realmente é a realidade dele, né, mas você tem que inserir ele nisso. Um fato muito importante que eu cobro muito dos colegas advogados, dos alunos, entenda, primeiro você tem que servir, vender você vai fazer depois, tá? Não me fala que não é uma venda, não me diga que não é uma negociação, é isso que se faz quando você está tete a tete com o cliente. Você vende a sua imagem, você vende o seu conhecimento, você vende o, o seu escritório, você vende tudo aquilo que envolve, tá, a sua pessoa advogado. Então, preste atenção, primeiro você serve, depois a pessoa vai te comprar. Então entrega, não fique em dúvida. Tem pessoas que ficam pensando, mas eu vou falar tudo, ela vai, entregue tudo, porque a pessoa vai gerar confiança em você, entendeu? Conduza com segurança, tá? Seja seguro dentro da narrativa que você está fazendo, dentro das justificativas que você está trazendo para o caso, você tem que ter segurança, conduza aquilo ali de uma forma que a pessoa saiba, só de sentir o tom da sua voz, que você realmente é uma pessoa que ela pode confiar. O seu discurso é apenas parte do processo, é apenas parte do processo. Entenda isso. Por quê? Porque o fim, né, vai ser construído pelo seu discurso. Qual que é o fim? O fechamento desse negócio que você está na mesa sentado discutindo. Então, o seu discurso é parte do processo. Crie um relacionamento, crie confiança. Senão, não vai haver êxito. Isso é o básico. Crie um relacionamento. A pessoa tem que entender que o que menos você quer ali é ter o lucro financeiro dela. Você quer que ela seja a sua amiga, uma pessoa próxima, seja uma pessoa do seu núcleo de confiança, uma pessoa do seu relacionamento. Isso que você tem que fazer ela entender. Olha, o seu caso aqui é isso, 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 isso. Mas eu creio que a gente pode conversar quando você quiser, fique à vontade, pode me ligar para tirar suas dúvidas, eu estou com você. Tudo que você precisar eu já mando para você na hora. Não pense em horário. Então você tem que criar um relacionamento, a pessoa tem que confiar que está nas melhores mãos. E aqui é algo muito importante agora. Se não fechar, não se frustre. Não se frustre. Por quê? Porque o cliente, ele precisa de um tempo às vezes. Ele não está no momento de resolver aquela situação. Ou às vezes ele tem que tomar essa decisão em conjunto com outra pessoa, com o sócio, com a esposa, com o esposo. Então ele não se frustra, o seu trabalho está construído. Como eu disse aqui, é um processo. É um processo até chegar no êxito. Então, é uma construção, são várias coisas que vão surgindo no meio do caminho. Mas o advogado afobado, o advogado, às vezes, não só o iniciante, tá? Às vezes, advogados também já muito maduros, ele fica afobado ali e já vira a mesa, já fala para o cliente, não, ou o senhor fecha agora, ou então não vou mais entrar em contato contigo, ou é agora ou nunca. Então, não se frustre. Calma, relaxa. Se você fez um bom processo aqui, nesse caminho até aqui, se você entregou satisfatoriamente o que a pessoa precisava, ela vai lhe procurar no momento adequado. Fique em paz. Outra coisa aqui, falando de negociação, a gente tem que falar também do modelo de Harvard. O que é o modelo de Harvard? É um modelo onde se utiliza em negociações das mais básicas às mais complexas. Ela é focada no benefício mútuo entre as partes. As partes têm que sair ali razoavelmente satisfeitas. Então eu trago aqui para você alguns insights desse modelo de Harvard de negociação, tá?
Primeira coisa, entenda as emoções da outra parte. Se o advogado não tiver paciência, não tiver sensibilidade, não aguçar isso nele, principalmente, deixa eu ver o momento que essa pessoa está vivendo primeiro, antes de eu falar. Olha, senhora, calma, calma, fica tranquila. Eu vou te dar todo o tempo que a senhora precisa. Senta aqui, eu vou lhe buscar um copo d'água, acalma a pessoa. Então, entenda as emoções, o que significa aquilo. Para você é uma simples ação, mas para a pessoa pode ser a ação da vida dela. Então, você tem que saber, mas por que essa pessoa está nesse estágio hoje? A empresa faliu, o casamento ruiu, o filho está preso. Qual é a emoção que ela está trazendo ali? Você tem que entender isso. Pare de ir direto no foco, no objetivo, que é falar tecnicamente. Não, nós vamos entrar com uma ação, que a ação é tanto, a senhora vai ter que fazer o pagamento em 3 vezes, vai ter que fazer... Para com esse negócio, entenda primeiro as emoções do seu cliente. Tá? Tente entender o seu oponente, entenda por que a pessoa está naquela posição hoje. Por quê? Numa mesa de negociação. Tanto quanto se você está negociando um tema dentro do ramo empresarial, empresa contra empresa, você é de uma empresa e a outra empresa também, então você tem que entender a posição do seu imponente. Tá? Essa pessoa que está do outro lado da mesa, ela é a pessoa que decide? É o dono? É um preposto? É um sócio? É ele que vai decidir? Quais são as condições que estão hoje dentro desse negócio? Né? Os bastidores, o que nós temos nos bastidores? Você tem que entender isso. Terceira coisa, transforme seu oponente em aliado. Mostre para ele que você não está lá para viver ou morrer. Mostre para ele que é uma negociação e, na medida do possível, todos sairão ali satisfatoriamente bem. Tá? Mostre para ele que, independente de quem ganhou ou perdeu, vocês não são inimigos, vocês não vão se matar. Então, tenha tranquilidade. Né? Às vezes a gente vê as pessoas sentando na mesa, numa audiência, ou numa mesa de um acordo extrajudicial, fica aquela loucura, aquela tensão, né? Vamos para o ringue, vamos para o embate. Não é isso. Negociação não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Baseie seus acordos em exemplos anteriores e padrões bem estabelecidos. Olha só, isso é muito interessante, é muito importante. Você tem que ter parâmetros, e os parâmetros virão da onde? De acordos que foram anteriormente estabelecidos ou de padrões que você já pré-estabeleceu com o dono da empresa, com os sócios, com a pessoa que te contratou. Então você já tem que ter isso debaixo da manga para poder sentar numa mesa de negociação. Você vai lá para o tudo ou nada, você vai lá para na mesa, eu estou com um cheque em branco lá e eu vou lá e resolvo de qualquer forma. Não, o seu cheque tem que ter limite para mais e para menos. Você tem que saber até onde você caminha. Então isso é a preparação. Isso é o planejamento estratégico antes da negociação. Isso é muito importante para você ter um bom resultado. Escute atentamente e formule suas frases. Ou seja, escute muito e fale pouco. Quando falar, você tem que ser assertivo. Você tem que mandar a mensagem direta. Você tem que exatamente dizer aquilo que é fundamental para ter um bom êxito naquela negociação. Não é ficar fazendo firula, não é ficar fazendo frase de efeito. É falar aquilo que é necessário, aquilo que é importante no momento. O que você precisa dizer ali, você diga, porque lá é o momento. E a outra coisa agora, para a gente finalizar essa tela da negociação de Harvard. Você tem que ir para a mesa de negociação sempre tendo plano B. Isso é básico. Isso é básico. Mesmo que você tenha os parâmetros de acordos anteriores ou você já tenha os padrões pré-estabelecidos, você tem que ir para a mesa de negociação com um plano B. Não há negociação sem você ir com a segunda ou às vezes até uma terceira opção na manga.
Porque senão você vai ficar vendido, vai ser facilmente abatido. Mas isso, como eu disse, vem de um planejamento estratégico, vem de um plano de ações que você, junto com os seus constituintes, tem que narrar isso e deixar bem claro. E a negociação de Harvard, ela tem como ideia central que cada lado tome decisões lógicas e busque resultados que beneficiem a todos, baseando-se em padrões justos. Ou seja, a negociação de Harvard, ela foca por um padrão de justiça. Ela foca para um padrão onde todos os participantes ali saiam satisfatoriamente tranquilos daquela negociação. Então, se você aplicar aquele passo a passo, principalmente se você se planejar com antecedência, gente, é difícil dizer, mas a gente se depara com cada situação que não é fácil. Por quê? Porque as pessoas não planejam. Elas não discutem com antecedência, não buscam as informações na empresa, não busca conhecer o oponente. E ela vai vendida para a mesa de negociação. Chega lá, toma pau, não adianta. Não adianta. Então, as técnicas de Harvard, da negociação de Harvard, foca padrões de justiça, onde as partes saiam satisfatoriamente felizes. E aí, caminhando para o final, vamos falar aqui, ó. Fazer um bom planejamento antes de negociar é fundamental, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Principalmente se você estiver diante de uma negociação complexa. Complexa em função de valores, complexa em função dos bens, complexa em função dos possíveis resultados, complexa por conta de vários temas que a gente poderia discorrer aqui arduamente. Tá? Então você tem que ter um framework ideal para se planejar. Você tem que montar uma linha de ação com passo a passo para que você não coma bola, como dizem muitos por aí, no momento da negociação. Tá? Você não se perca. Então, isso é importantíssimo. Planejamento. Execução vem depois de planejamento, principalmente na área jurídica. E aqui eu quero falar de algumas habilidades de vendas, que é selling skills, algumas habilidades de vendas que são muito importantes e se eu fosse você, eu ficava atento para elas. Desenvolva soft skills necessárias para se tornar um vendedor de alta performance. Como você faz isso? Explorando as suas habilidades interpessoais. Se você é uma pessoa disciplinada, se você é uma pessoa com sensibilidade aguçada, se você é uma pessoa que é muito organizada, se você é uma pessoa que já se tornou antifrágil, que sabe delegar funções, tarefas, tudo isso são habilidades importantíssimas durante um processo de negociação e de vendas. Então, essas soft skills, esses padrões que você possui, né, que são habilidades interpessoais de cada um, vão fazer com que você, se você estiver atento, se você estiver ligado, se você realmente treinar essas habilidades, farão com que você tenha muitos resultados positivos em processos de vendas e negociação, principalmente do ramo jurídico. E aí você tem que explorar aquilo que você tem de melhor. Se você é disciplinado, utilize isso, demonstre para o cliente que você é uma pessoa disciplinada. Demonstre para o cliente que você tem sensibilidade para entender o problema dele. Demonstre para o cliente que você tem ferramentas lá de organização, que você cuida de todo o processo, que está tudo lá mapeado, que ele tem acesso a tudo isso para ele acompanhar também. Demonstra para o cliente que você já é antifrágil, já tomou muita pancada e agora sabe tratar com tranquilidade o tema dele. Tá? Que você tem uma equipe, delega muito bem. Então, são habilidades que vão fazer com que você tenha êxito nos processos de negociação e de vendas. Tá? Você tem que treinar isso. Isso é o dia a dia, você vai percebendo, olha, como que eu coloco esse ingrediente nessa mistura aqui? Todo dia você tem que planejar alguma coisa para executar aquela sensibilidade,
aquela disciplina, aquela organização e percebendo como isso é importante no dia a dia, tá? Fator fundamental que o cliente olha no advogado, num processo de vendas e negociação. Fator fundamental é a sua integridade que vai projetar confiança no cliente. E o que é a integridade? É tudo aquilo que você demonstra ser e fazer. É o conjunto da obra, é a percepção que o cliente tem em torno de você, não só pelo que você fala, mas pelo que você faz, pelo seu escritório, pelo dia a dia do tratamento que você faz ali com o cliente, tá? O seu relacionamento, tudo isso vai construir essa condição de integridade e de confiança. Tá? É o conjunto da obra. Não pensa que você vai ali falar meia dúzia de palavras, tem aquela conversinha, mas o cliente vai acompanhar, ele vai entrar no seu site, ele vai nas suas redes sociais, principalmente nos dias de hoje, hein? Fique ligado. Diga uma coisa e faça outra? Não, não, hein? Isso aí é muito complicado. As pessoas vão lá nas redes sociais, vão acompanhar. Ah, doutor fulano de tal, deixa eu entrar no Instagram dele. Caramba, puta, o cara tá aqui na balada. Nossa, só tem foto aqui com um copo de bebida na mão. Só tem foto aqui na zoeira, não sei aonde. E aí o cliente que acabou de fechar um baita do negócio com você é um cliente evangélico. Ou seja, a sua integridade vai para onde nesse caso? É? Percebe o que eu estou te dizendo? Agora, se você é uma pessoa família, tem fotos lá com a família, com os filhos, no restaurante, no parquinho, na praia, na mesa, jantando, né? O que vai demonstrar para esse cliente? Nossa, esse realmente é o meu advogado. Olha que beleza. Corresponde àquilo que eu esperava. É uma pessoa íntegra dentro daquela postura que ele demonstrava e dentro do que ele faz. Então, fique ligado, porque isso mata muitas negociações, muitos processos de vendas, muitos negócios importantíssimos para a vida do advogado. Tudo isso é o conjunto da obra. Mais um fato importantíssimo aqui que eu quero discorrer com você. Entender sobre viéses cognitivos. Aqui eu vou falar um pouquinho de neurociência, falar um pouquinho de funcionamento da mente, do cérebro das pessoas. Então você tem que entender que você precisa aprender como lidar com a resistência em uma negociação, identificando, visualizando, verificando esses viéses cognitivos, tá? E principalmente não ceder à pressão. Em situações onde tiver meio acirrada ali a conversa, ou tiver perdendo a mão, não ceda à pressão. Você tem que ficar atento, tem que treinar os seus olhos, a sua mente, a sua visão, para enxergar esses viés cognitivos que fazem com que a pessoa tome determinadas situações. Por quê? Porque os viés cognitivos nada mais são do que padrões que a pessoa possui que distorce o julgamento dela sobre tais situações. Então, a pessoa possui alguns paradigmas na vida dela, algumas crenças limitantes. E esses padrões, esses viéses cognitivos, levam elas a tomarem decisões, mesmo que às vezes elas estão tomando claramente decisões que vão contrária à melhor solução para ela, mas em função de padrões que elas possuem em função dos seus paradigmas de vida, em função das suas crenças limitantes, em função de vieses que foram construídos e introjetados na vida dela, ela julga de maneira distorcida aquilo que está sendo colocado. Então você tem que ficar atento, né? Porque a pessoa às vezes vai dizer: "Ah, mas na minha época não era assim. Lá atrás o meu pai me falou tal coisa. Quando eu estava lá não sei aonde, no outro país, na outra cidade, na outra empresa", ou seja, ela está trazendo padrões de lá, construindo vieses que são prejudiciais ao julgamento que ela tem que fazer agora da situação. Mas você tem que ficar ligado, você tem que entender isso, você, advogado, tem que treinar a sua mente para isso. Quando identificar esse tipo de ocorrência, você traz de novo para o rumo daquilo que você precisa.
Não, 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 senhora, espera um pouquinho. Nesse caso, não tem nada a ver com isso que a senhora está dizendo que ocorreu na empresa XYZ. Nesse caso, não. Na época do seu pai, quando ele era funcionário lá na empresa XYZ, quando ele era funcionário do Banco do Brasil, quando ele era funcionário dos Correios, quando ele era funcionário da empresa tal, lá, isso aí foi resolvido da maneira XYZ. Nesse caso aqui, não é aquela linha de pensamento, isso aí já foi. Isso aí já não existe mais, o tribunal já não decide dessa forma. Então você tem que entender que você tem que ficar ligado. É o advogado que tem que identificar isso. É o advogado que tem que ter a percepção para poder ganhar, de certa maneira, né, entre aspas, ganhar o cliente para o rumo que ele precisa. Mas para isso você precisa treinar a sua mente, treinar a sua visão. O seu cérebro tem que estar atento para identificar esse tipo de situação. É o que eu digo, se você pegar isso aqui, esse passo a passo que eu estou entregando para você, que já vai modificar o seu olhar para tudo que você faz hoje em dia em relação a advogado-cliente, em relação a processo de negociação, em relação a processo de contratação, em relação a processo de venda, tudo que eu estou colocando aqui, se você começar a aplicar no seu dia a dia, você vai ter uma transformação que você não faz ideia. Muitos resultados, eu acredito que nesse momento você já deve estar visualizando que se você tivesse condições de aplicar o que eu estou te passando aqui, você já está visualizando que o resultado seria positivo para você. Lá na situação X, Y, Z, que já deve estar vindo à sua mente. Eu não tenho dúvida disso. Várias situações, vários insights que são colocados aqui, que estão aqui nessa apresentação, são decisivos no processo de negociação de vendas. São decisivos, vários insights. E aí, caminhando para o fechamento, né, você tem que, dentro de todo esse processo, dentro de todo esse caminho percorrido, de todo esse ítero, você tem que já ter preparados os argumentos para contornar as objeções. Ah, doutor, mas é caro. Senhora, é caro não. Não é caro, porque isso que eu estou fazendo para a senhora, se realmente eu fosse cobrar aquilo que o mercado cobra, ou se realmente eu fosse cobrar aquilo que eu estou te entregando, então você já tem que ter aquele roteiro construído, pré-concebido, para você rebater uma por uma cada objeção. Porque senão você vai ficar vendido. Ah, mas em função de prazo, eu não posso agora, eu vou ter que esperar mais 45 dias por conta disso, daqui. Não, a senhora não pode esperar. Assina agora o contrato, já fecha comigo, que a gente faz uma projeção aí e vamos pelo menos dando andamento de maneira mais vagarosa, mas vamos dando andamento porque é necessário que seja feito. Então você tem que já ter, nesse momento, toda a argumentação para contornar as objeções. E aí, meus amigos, são técnicas de fechamento que advêm o quê? Advém de argumentações consistentes. Argumentações consistentes. Sabe aquele negócio do advogado que senta, faz aquela negociação, aí a pessoa fala, ah, então tá bom, doutor, vou embora. O advogado fala, ah, tá bom, então tchau. Pô, coloca a sua argumentação, diga para ela, olha, o que a senhora não entendeu aqui? O que não ficou bem claro? No que mais eu posso lhe ajudar? Veja bem, eu acho que eu te dei aqui todas as projeções e posições daquilo que a gente pode fazer dentro do seu caso, mas o que mais eu posso fazer para que a senhora realmente se sinta satisfeita e tome a decisão agora? Então você tem que ter uma argumentação. Rapidamente tem que contornar as objeções, sempre fazendo o quê? Gerando valor. Gerando valor. Num processo de negociação, a parte oponente tem que sentir o valor que você possui. Tem que sentir o valor que o seu trabalho, que a sua arte desenvolvida através do seu mistério, da sua profissão, gera para ela. Então ela tem que sentir, tem que ser perceptível o valor. Então é isso que você tem que fazer.
de maneira honesta, honrosa, sem contar mentiras, sem inventar histórias, mas mostre o valor que você tem condições de gerar para aquele caso, para aquela situação, para o seu cliente. Principalmente numa mesa de negociação, principalmente. Então, o termo mais utilizado com mais resultados é a geração de valor para contornar as objeções. Mas tudo isso você já tem que ter aprendido, você já tem que ter construído. Isso é um processo de argumentação que você já tem que ter na sua manga. Então, negociação e vendas nos meios virtuais. Hoje em dia, hein, gente, com tanta restrição do Código de Ética e Disciplina, do Provimento 94/2000, já está tendo aí uma reviravolta de rever várias coisas que são proibidas, mas mesmo assim, você tem que desenvolver um bom relacionamento com as pessoas, com o seu público nas redes sociais. Sempre com cautela, com discrição, tá? Sem ser muito agressivo. A gente vê uns colegas aí fazendo algumas coisas, mas cada um, né? Cada um com seus problemas. Então, com discrição, com tranquilidade, suave, sem ser agressivo, sem ser incisivo demais, né? Mas estabeleça um relacionamento com a sua clientela, com o seu público. Outra coisa, não sei se você já ouviu falar, mas existe um termo que é chamado de copy, que é chamado de copyright, que significa o quê? Escrita persuasiva. Basicamente é isso. Por quê? Porque você tem que escrever de maneira envolvente. A pessoa começa a ler ali na primeira, segunda linha, fala, meu Deus, esse advogado, que essa fala aqui, que essa escrita, que essa língua, que esse juridiquês de outro mundo. Então você tem que ter uma língua, uma fala, uma escrita mais persuasiva, uma copyright mais tranquila, mais acessível. Entende? De maneira que a pessoa se sinta acolhida naquilo que você escreveu. Se você coloca um monte de juridiquês lá nas redes sociais, as pessoas vão se afastar. No momento correto, você deixa ali, claro, o entendimento para demonstrar que você tem cultura, para demonstrar que você é uma pessoa bastante conhecedora, mas ficar utilizando em todos os momentos a linguagem técnica afasta as pessoas do seu negócio, coloca os clientes na banca do vizinho, tá? Então, mesmo sem ter o contato direto com as pessoas, você tem que gerar conexão, principalmente nessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo agora, que tudo é feito à distância, reuniões virtuais, lives, toda hora publicações, toda hora vídeo. Então você tem que ter uma maneira de gerar conexão com os seus potenciais clientes pelas redes sociais. Por quê? Porque essa é a base da sua sobrevivência. Eu não tenho dúvida que a OAB logo, logo vai modificar todas aquelas restrições na exposição do advogado, sobretudo nas redes sociais. Eu não tenho dúvidas disso. Então, você tem que buscar maneiras de se relacionar, de se aproximar, mesmo que virtualmente, daqueles que são potenciais clientes, escrevendo de maneira persuasiva, né? Sendo um bom copyright, né? E para quê? Para gerar conexão. A conexão é a base, tá? Esse, então, é o nosso último tema. Chegamos ao final. Eu resumi bastante o trabalho realizado, né? Eu passei aqui a mais da hora ainda que me propuseram, que me pediram, mas é um tema bastante caro para mim, é um tema que eu estudo muito, eu faço muita coisa em função desse tema. Não se esqueça, eu sou Orlando Paixão, advogado, palestrante, te espero lá na minha página do Instagram, tá? Mande lá depois para mim mensagem se você gostou dessa palestra, faça comentários. E vamos juntos, pessoal, vamos juntos, porque a advocacia precisa inovar dentro dessa área. Eu sou um defensor, né, da área de negociação, da área de vendas. A advocacia precisa se renovar, a OAB precisa se renovar nisso, para que os advogados possam ter mais liberdade, né,
no exercício profissional, mais liberdade. Nós vemos aí diversas categorias onde elas fazem várias coisas e o advogado, né, infelizmente, muita coisa ainda ele não tem condições de fazer, né? Então, eu espero que você tenha gostado. Queria aqui deixar um abraço a todos, mandar um abraço para os meus queridos membros, integrantes, componentes, parceiros lá da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado e do município. A gente faz um trabalho forte na Câmara Municipal e no Estado de acompanhamento das comissões, das CPIs, das sessões plenárias de ambas as casas, sempre em prol do aperfeiçoamento da cidadania e também em defesa da advocacia. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Negociação e vendas para advogados estará disponível nos canais da OAB, no YouTube da OAB e também na página lá da Comissão de Cultura e Eventos. Forte abraço para você que está nos acompanhando. Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui. Valeu, pessoal.